O que aconteceria se o super-homem resolvesse acabar com a fome do mundo? Alex Ross e Paul Dini tentaram responder essa pergunta nesse belíssimo álbum, Super-Homem, Paz na Terra. A gente vai acompanhar depois da vinheta. Bem-vindos de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Lembrando que o curso agora é online e você pode estudar desenho comigo aí da sua casa. Aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre o curso de desenho. Além disso, também aqui tem a forma de contato para você adquirir os meus quadrinhos autorais. Lembrando que durante esse período, enquanto durar o estoque aí do pacotão Mega Blaster, você pode adquirir o seu pacotão com 5 revistas autorais Salomão Ventura, Esquadrão Vitória, e leva um sketch de brinde, um sketch no formato 64, tá bom? Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, esse belíssimo álbum totalmente pintado pelo Alex Ross, com texto do Paul Dini e argumento do Ross e do Dini. Esse álbum que surgiu como uma forma de homenagear o Super-Homem, na época ainda era Super-Homem, foi publicado pela editora Abril em 1999, nesse formato lindo, né, que está ainda muito bem conservado, um álbum muito bonito, com algumas reservas de tinta dourada aqui, ó, bem legal mesmo. E esse álbum trata de um assunto bem pertinente, continua pertinente nos dias de hoje, que é o que aconteceria se o Super-Homem usasse seus poderes não para combater Lex Luthor, Brainiac, enfim, mas para tentar erradicar a fome no mundo. A história, a gente vai ver, ela é, na verdade, é história em quadrinhos, porque é contada através da narrativa gráfica dos quadrinhos, então as páginas são divididas em quadros, né? Mas a gente não tem aqui o recurso tradicional dos quadrinhos, que é o uso de balão e recordatórios, ou seja, os autores optaram por textos escritos, entremeados e compostos durante a ilustração, assim, permeando a ilustração de forma que não atrapalhasse ou não ocupasse áreas onde está a bela arte do Alex Ross, que, pelo que eu já acompanhei alguns livros de arte que eu tenho dele, trabalha com fotorreferência o tempo inteiro. Inclusive aqui nos agradecimentos ele agradece o tanto de gente que ele usou como referência fotográfica para compor as páginas, e ele trabalha com a técnica do gouache. No livro que eu tenho dele, tem 2 livros dele de arte dele que são belíssimos, um editado pela Mitos aqui no Brasil, onde ele ele apresenta todo o trabalho dele de capa e criação de personagens dos livros que a Mitos editou, que trazem personagens clássicos como Sombra, o Fantasma, o Besouro Verde, além de algum outro material da Marvel também, alguns outros trabalhos que o Alex Ross realizou. E o outro livro que eu tenho dele é importado, que traz o trabalho dele com a DC Comics. E ali tem um pedacinho que tem um passo a passo do processo de criação do artista, desde a coleta de imagens através de fotografias, passando pelo desenho da prancha e depois a colorização, e ele usa a técnica do gouache. Primeiro ele faz o desenho à mão mesmo, grafite, depois ele vai fazendo uma camada de gouache preto e branco com tons de cinza, e o gouache é uma mídia que permite trabalho em camadas. Depois que essa camada cinza seca, ele vem com a camada assim aí de cores, e por último acabamentos como brilhos, efeitos especiais, o uso de aerógrafo também para adquirir um ou outro efeito lá. Mas esse é o jeito que ele consegue para produzir essas ilustrações que eu acho maravilhosas. Algumas pessoas não gostam, no sentido de que acham meio duro ou acham que ele está fazendo cópia. Essa não é a minha opinião. Eu acho que ele recria com hiperrealismo aqui as fotos, que ele usa foto, dá para ver que realmente o uso de foto é grande, mas ele cria um mundo novo, apesar do uso de foto, ou com o uso de foto. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com o uso de referência. Se você é ilustrador e usa referência para o seu trabalho, parabéns, demonstra que você é um cara que tem afinco e respeita o seu leitor e quer trazer para ele, na medida do possível, o melhor trabalho, melhor criação de mundo possível.
Eu uso referência às vezes não uso, depende do trabalho que eu estou realizando. Em Esquadrão Vitória, por exemplo, eu não uso referência. Todos os cenários, todos os personagens, tudo eu uso, venho da minha cabeça. O que eu faço às vezes é olhar uma coisa ou outra do Saul Buscema, do Jack Kirby, para ver que tipo de efeito, enquadramento que eles usavam naquela época e tentar manter esse clima de anos 60 no gibi. No Salão Aventura eu já uso um pouquinho mais. Mas chega de papo sobre bastidores, a gente deixa isso para minhas lives de desenho. Vamos voltar para a história em si. Então o Super-Homem começa a história, ele está no Natal, né? Ele está levando essa árvore de Natal, que tipo, pelo que conta aqui na história, é uma coisa que ele faz todo ano, ele se sente bem fazendo aquilo. Aí quando ele já está indo embora, ele não quer ficar ali para conversar com o jornalista, ele vai cuidar da vida dele, ele ouve um grito de uma menina passando mal. Ele vai lá, pega, resgata a menina e ele sente, só de pegar no colo, que ela está muito magrinha e malnutrida. Então ele leva essa menina para um abrigo, né, de sem teto. E ele fica ali horrorizado com aquilo e com a pergunta que a menina fez, né, e ele mesmo se faz. Como ele deixou as coisas chegarem até aquele ponto, as pessoas passando fome, e ele tem tantos poderes, será que ele não pode fazer nada para intervir? E ele fica aquilo pensando, matutando aquilo, e ele volta no dia seguinte para ver como está a menina. Ele já volta como Clark Kent, e no caminho ele vai vendo toda a situação de desabrigados que tem na cidade, as pessoas que são invisíveis aos olhos da sociedade, e ele fala assim, poxa, eu tenho tantos poderes, será que eu não tenho nada que eu possa fazer? E lá, quando ele chega nesse abrigo, ele vai entrevistar a médica, perguntar como a menina está, e a médica fala assim, poxa, seria bom se o Super-Homem fizesse isso por mais gente, mais vezes, né? Bom, aí ele vai pesquisar, ele vai como bom jornalista que é, enquanto está tendo a festa de Natal lá do Planeta Diário, ele dá uma escapadinha, vai para os arquivos do Planeta Diário e pesquisa tudo sobre fome no mundo, sobre estoque de grãos, tudo sobre o que ele poderia se informar. Claro que isso na velocidade do pensamento, já afinal estamos falando do Super-Homem, né? Aí ele pega todas aquelas informações e, além disso, ele vai lembrar lá da infância dele no Kansas, o pai dele explicando sobre como semeia, como planta, sobre a própria filosofia do ensinar a plantação a alguém, ensinar a pessoa a cuidar de si mesmo. E cada cena muito bonita. Repara quando as cenas são no passado e são no Kansas, ele adota um tom de dourado nas imagens, e vocês vão observando aí também na coleta de imagens que eu fiz. Foi meio difícil fazer as fotos desse álbum porque o papel brilha muito, mas eu espero ter passado um pouquinho do que ele é. Abrindo parênteses, esse álbum aqui eu tenho nesse formato que eu até prefiro para ver e manusear, um formato até maior, mas a Panini relançou isso aqui e volta e meia eles republicam sob o título de Os Maiores Super-Heróis da Terra, se não me engano. E aí ele vai compilar toda essa coleção, que não foi só esse álbum do Super-Homem, a gente teve também o álbum do Batman, teve do Shazam, teve da Mulher Maravilha, teve um de Origens Secretas de toda a Liga da Justiça e teve o álbum da Liga da Justiça. Esse sim é em quadrinhos tradicionais, com balão e tudo mais. Pretendo trazer para vocês todos esses álbuns aqui, porque são realmente obras de arte. Mas eu resolvi começar com o primeiro, que foi o Superman. Então o Superman continua a vida dele lá, salvando as pessoas, mas matutando o que ele poderia fazer em relação a isso, né? Para uma coisa mais efetiva, não ficar só no paliativo. Quem sabe se eu pelo menos durante um dia não conseguisse levar alimentos para o mundo inteiro, e quem sabe isso não desperte nas pessoas uma vontade de ajudar. E é isso que ele faz. Ele pede uma reunião lá com a Câmara, né, dos Estados Unidos, no Capitólio. Ele expõe os planos dele, se ele poderia acessar o excedente de grãos que os Estados Unidos teria e distribuir isso para o mundo num só dia. Aí há algum debate, afinal de contas poderia haver implicações políticas em relação a isso, mas no final ele consegue a aprovação do Senado e ele começa essa coleta de grãos. As notícias chegam a outros lugares, as pessoas começam a ajudar ele nessa coleta e distribuição de grãos. Aí a gente vê o resultado disso. Ele começa a visitar, já nos Estados Unidos mesmo, populações que estão passando fome. Aqui no caso tem um índio que ele chega para poder entregar aquela comunidade, aquela aldeia, né, um engradado cheio de grãos, e ele começa a visitar lugares do mundo. Ele vai, pega o grão, pega aquele container, voa, leva, entrega navios. Aqui tem essa cena dele chegando no Rio de Janeiro, que é muito bonita, né?
muito bonita. Perde um tempinho para assistir. Ele chegando numa favela, né, que foi muito bem retratada aqui, claro que sempre com um pouquinho de exagero, afinal a gente está falando de um estrangeiro sobre o olhar nacional, às vezes exagero, às vezes até um pouco menos do que deve ser, né, infelizmente da realidade, mas muito bem retratado de qualquer maneira, e ele fica cada vez mais motivado com aquilo. Bom, tá dando certo, as pessoas estão gostando, vou continuar. E aí a gente está vendo isso aqui tudo durante um dia. Ele vai então a países do norte europeu para fazer a mesma coisa, a mesma entrega, vai a países do Oriente, sempre com essa pegada, essa vontade de ajudar. Chega na África, aqui as coisas vão começar a complicar. Quando ele chega na África, tem um incêndio, uma manada, um estouro de manada de animais, ele age rapidamente para poder impedir que aconteça alguma coisa, né? Um pouco de ação, para não ficar também muito contemplativo o álbum. Não é uma história de ação, como vocês estão vendo, né? Mas vale muito a pena isso aqui. Aí tem cada cena linda, ele com o leão, abraçando o leão, muito legal. E é o Superman bem classicão, né? Aquele Superman dos anos 40, assim, vamos dizer. O Superman, o arquétipo do super-herói. As coisas começam a ficar ruins aqui quando um desses pretensos líderes, ditadores, mau caráteres, quer intervir nessa distribuição de grãos lá na África, e o Super-Homem vê que o cara ele está pedindo para entregar os alimentos para eles, né? Para ele, no caso, o ditador. E o Superman na mesma hora vê, o Super-Homem vê, ele vai querer pegar isso aí, vender, e o povo vai ficar sem alimento. Aí ele diz que não vai fazer isso, ele distribui o alimento para a galera, tem um tiroteio, e ele rapidamente intervém, impede que as balas cheguem, derrete as armas dos soldados, não bate em ninguém, mas aí o cara fala, ó, se você permanecer, você só vai ficar aqui agora, depois você vai embora, é melhor você ceder. Aí o Super-Homem infelizmente tem que ceder. Aí ele vai vendo a maldade humana, né, que nem sempre a bondade vai prevalecer, porque há muita maldade no coração dos homens, dos líderes de maneira geral. E ele chega a lugares onde as pessoas ficam com medo de acessar o alimento, aí acabam estragando. Alguns lugares não aceitam ele por motivos ideológicos, jogam pedra nele, não querem, não aceitam os alimentos. Alguns lugares as pessoas entram em pânico, em desespero e querem um alimento tanto afinco que ele fica com medo das pessoas se machucarem e ele foge para não causar ali um problema maior ainda. Em alguns lugares, os governos atiram contra ele chegando com os alimentos e o míssil contém uma arma química que destrói o alimento que ele está levando. E assim, aí ele vê que não vai dar, que a missão dele, infelizmente, não basta ter um semideus para poder resolver o problema. O que precisa ter é, a partir do próprio homem, a vontade de resolver o problema. Ou seja, cabe a nós. Nem que se houvesse um super-homem, esse problema da fome seria resolvido. E essa que é a mensagem bem bacana desse álbum. Aqui a gente vê o Clark voltando para casa e as pessoas dizendo, a missão dele falhou, não tem como, né, uma coisa impossível. E ele se sentindo impotente, né? Ele é um semideus, mas não consegue resolver uma coisa que deveria ser simples, que eu e você poderíamos resolver, não precisa de um super-homem para isso, né? Mas essa é a mensagem do álbum. Aí ele resolve, já como Clark Kent, bom, olha que cena bonita. Esse aqui é bem inspirado no Super-Homem do cinema, né? Aquela cena que ele passa e dá uma piscadela para a audiência, muito bonito. E aí ele resolve, no final do álbum, ir como Clark Kent e com os conhecimentos que ele tem de fazendeiro, ensinar as pessoas a plantarem, a colherem e, quem sabe, passar esse conhecimento de um para o outro e que isso contagie, né, de uma maneira geral todo mundo, para que assim a fome no mundo desapareça. É uma mensagem muito bonita, né, que deveria tocar com o coração de cada um de nós, ampliar a nossa vontade de fazer caridade. Tem tanta coisa que a gente pode fazer perto de casa mesmo, né? Coisas que a gente pode fazer, doar um alimento para uma campanha do quilo, você mesmo criar uma campanha de arrecadação de alimento. Eu já fiz algumas vezes eventos onde a gente buscava arrecadar alimentos. Confesso que isso é muito pouco, a gente deveria poder tentar fazer mais, porque isso essa desigualdade que existe tão brutal não depende do super-homem, depende de cada um de nós, né? Essa é a mensagem do álbum, muito bonita mesmo, e o álbum como objeto de arte também
é muito bacana. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem compartilhar e dar um joinha é sempre bom, porque traz mais gente aqui para o canal. Lembrando que se vocês quiserem eu comento os outros álbuns da coleção que estão ali, são todos nesse formatão tabloide, né? Com esse acabamento bacana, papel couché. Esses foram publicados pela Editora Abril, a Editora Panini republicou num formato um pouco menor e compilou todos. Não sei quanto está o valor, não era tão caro não. Então se você quiser ter esse álbum bonitão aí na sua casa, considere. Eu vou voltar ainda essa semana no Museu dos Quadrinhos, atendendo a pedidos, deixa eu ver onde é que tá. Olha, quem vai pintar por aqui, não sei onde eu botei outro, ó. Quem vai pintar por aqui? Vocês pediram, eu fui lá desencavar, ó. Zagor número 1, pera aí. E o próximo vídeo do Museu dos Quadrinhos, Tex, aqui as primeiras histórias do Ranger, antes mesmo dele ser Ranger. Então me acompanha aí no Museu dos Quadrinhos e a gente vai continuar trazendo esse resgate das publicações de quadrinhos de todos os gêneros para você aí do outro lado, tá bom? Fique em casa, se cuide e muito obrigado. Tchau!